Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, espero que estejam bem com vocês também. Hoje eu vim conversar com vocês, né, falar que Deus tem um plano, né, de salvação na vida de todos nós, né. Somos pessoas únicas para Deus, né, para Deus somos individuais, somos únicos, Deus nos ama incondicionalmente, né. E somos únicos para Ele, nós temos um chamado, né? Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. E vou aqui conversar com vocês, né? Falando quem é a Neide, né? Me apresentando para todos vocês, já tá em alguns vídeos aí, né? Gravados, e falar de minha pessoa para vocês. Nosso vídeo, né? O título Me Acompanha. Neide Tito, Vida Simples, Bahia, Minas. Então, nasci na Bahia, né? Nasci em 67, nasci na Bahia. Meus pais são todos de lá, da roça. Nasceram lá na fazenda. E sou do distrito de Tanhaçu, né? Na cidadezinha de Sussuarana, onde passa aquele rio de Contas, lindo, maravilhoso, aquela natureza. Então, nasci ali, gente, na natureza, lá é minhas raízes, né, onde eu nasci. E com 5 anos de idade, fiquei doente. Meu pai e minha mãe já tinham perdido uma irmã menor, né, com enfermidades, e lá é muito precário a questão de hospital, de atendimento, né, de saúde, e não foi possível, né, salvar a vida da minha irmã. E fiquei doente também, tive pneumonia, broncopneumonia, para vocês verem, né. Lá é um lugar super quente, né, Caatinga, e eu tive, né, pneumonia, para vocês verem, né. Poderia não ter tido, né, porque não é um lugar frio, né. E aí fiquei doente, meu pai teve que ir para São Paulo para me levar para tratar, deixar minha mãe lá com meus irmãos pequenos e me levar para São Paulo, né. Fiz o tratamento, né, foi muito difícil para meu pai, para minha mãe, né, casal jovem e com filha, né, com saúde, que vivia de um hospital para outro, não conseguia o meu tratamento por conta financeiro até, né, onde ele trabalhava não cobria. Então tem uma história assim, né, que Deus preparou, né, um médico para que meu pai, para que ajudasse meu pai. Nesse tempo que eu vim de lá, minha avó, né, a Nésia, falou pro meu pai, né, que me apresentasse ao Senhor, que ele estava em oração, né, para quando ele viesse, quando eu fosse para São Paulo. E assim meu pai fez, e Deus colocou um anjo na vida dele, que é esse médico, né. E meu pai teve que me deixar lá no hospital, né, combinou com o médico de me deixar no hospital, porque ele não ia me descartar, né, uma hora ele sabia que precisava fazer minha cirurgia e teria que fazer, né. Então meu pai deixou lá e escreveu, né, deixou toda a documentação, né, escrita para mim ficar lá, assinou lá minha cirurgia, e assim foi feita. Deus abençoou que fizeram minha cirurgia e fui curada, né. Fiz a cirurgia nesse tempo que eu fui para São Paulo, foi 9 cirurgias, uma atrás da outra, seguindo de um hospital a outro, e foi muito difícil aquele tempo para o meu pai, mas Deus tinha um propósito na nossa vida. Não, meu pai, minha mãe, meus avós são pessoas de oração, que acreditavam muito em Deus, que pediam a Deus por minha saúde, e assim fui curada, né, em nome de Jesus. Com 10 anos de idade eu fui curada, e aqui cresci em São Paulo, né. E há mais ou menos uns 36 anos, né, eu conheci meu esposo, né, o Tito, e seguimos nessa vida, nessa caminhada. É isso, gente, fui curada, e Deus tem um plano na vida da gente, né. O inimigo tenta tirar a nossa vida, o inimigo tenta atrapalhar a nossa missão, né, o inimigo tenta nos roubar de Deus, né, mas não consegue, né. Quando Deus tem um plano de salvação na nossa vida, Ele cuida de nós em todos os momentos de nossa vida, em toda etapa da nossa vida, Deus cuida de nós. Eu com 7 anos também, né, com minha irmã, aquele tempo que meus tios vinham nos visitar na casa dos meus pais,
ele sempre dava assim uns trocadinhos pra gente comprar doce, né? E certo dia eu fui com a minha irmã, né? Minha irmã, não, vamos atravessar a avenida, vamos atravessar, que dá. Eu com 7 anos e ela, né, com 6 anos, pequenininhos, né? Muito pequena. E acabou que a gente foi, né, atropelada, levaram minha irmã desmaiada, e foi aquela, nossa, foi bem difícil. E eu quebrei o maxilar, né? E segundo meus pais, eu consegui levar as pessoas que estavam lá me socorrendo de encontro à minha mãe, né? E uma coisa assim, ó como Deus cuida da gente o tempo inteiro, né? E depois, né, seguindo a minha vida, né, com 14 anos, sofri a mesma coisa que minha irmã, junto com ela, ia viajar, nós fomos na casa da minha tia, a pé, infelizmente, né, um senhor que tinha bebido, estava alcoolizado, nos pegou em cima da calçada, e lá vai nós de novo pro hospital. Gente, olha pra você ver como Deus cuida de nós, né? Ele tenta nossa vida, mas Deus não deixa, né? E eu tinha 14 anos, minha irmã tinha 13, minha irmã, do mesmo jeito da primeira vez, né? Minha irmã desmaiou, levaram pro hospital e me deixaram na rua de novo. Pra vocês verem. E aí, me disseram que eu levei na casa dos meus pais. Então, quando sofreu o acidente, né? E todo mundo nos socorrendo, eu pedi pra levar na casa da minha tia, pra não levar na casa da minha mãe, porque minha mãe estava grávida, eu fiquei com medo de minha mãe perder, né, o bebê, e desmaiei aquele tempo, né? Então, assim, gente, e Deus cuidou de nós, né? Graças a Deus estamos aqui, né, viva para a honra e glória do Senhor. Então, Deus tem um plano de salvação na nossa vida o tempo todo, né? E já com 16 anos, né, conheci o Tito, né, me casei com ele com 18 anos, mas aí, né, continuou muitas coisas de enfermidade na minha vida, muitas coisas aconteceu na minha saúde. E quando eu comecei a trabalhar na empresa, então quando na minha saúde, e quando eu comecei a trabalhar na empresa, e já casada, né, com o Tito, acabei ficando doente de novo, tive um tumor no tórax, né? Foi difícil a cirurgia, né? Mas Deus moveu, né? Sua bênção, sua ação de graça na minha vida e me curou, né? Mais uma cura, em nome de Jesus. E assim, gente, fui sendo curada, Deus restaurando a minha vida. Anos depois, fiz outra cirurgia de pedra na vesícula, tive problema no pedra na vesícula. Anos depois tive outro problema de útero, né? Tive problema de útero e fiz esterectomia e graças a Deus estou aqui bem. Mas depois disso, antes de a gente morar na Bahia, eu fiquei doente de novo. Tive artrite reumatoide, né? A médica disse que eu ia ficar de cadeira de roda, toda atrofiada, porque todas as juntas doíam. Eu não conseguia cuidar da minha casa, né? Cuidar dos meus filhos, só chorava de dor. E esse meio tempo, né? Eu mudei pra Bahia, ainda estava sentindo isso, né? Fui fazer os tratamentos, né? Na Bahia, com o reumatologista de lá. E o reumatologista começou a dizer para mim que os remédios tarja preta que eu estava já tomando, né, para dor, porque é remédio muito fortíssimo, né, e que ia acabar afetando minhas vistas, e que eu ia acabar ficando atrofiada, e que ia afetar os meus rins. Mas eu disse para ele que o Senhor Jesus ia me curar, que tinha um Deus que tem um Deus que vai me curar. E ele riu, né, disse que Jesus você acredita mesmo que Jesus vai te curar, né? Então, vá procurar o Senhor Jesus que te cura. Meio que, né, riu, né, da minha pessoa por confiar em Deus, por confiar que Jesus iria me curar. E assim foi feito, a gente saí de lá, fui para um grupo de oração chamado Canção Nova, que foi numa quinta-feira de adoração ao Senhor Jesus. E lá uma missionária estava pregando
que eu chorava muito porque eu não conseguia nem levantar as mãos para louvar a Deus, nem para ajoelhar, né, para adorar o Senhor. E aí ela pregando, né, neste dia, ela disse que tem uma mulher que o Senhor estava curando, né, de reumatismo. E eu ainda disse assim, Senhor, é artrite reumatoide, como se Deus não soubesse que eu tinha, né, gente? E assim eu tomei posse dessa cura e fui curada para a honra e glória do Senhor. Depois que terminou, fui conversar com ela, né, e ela disse isso, irmãzinha, toma posse mesmo. E fui curada, gente. Então, é só ter fé nesse Deus misericordioso. Eu fui totalmente curada. E isso já tem, gente, acho que uns 15 anos que eu fui totalmente curada. Quem conhece a artrite reumatoide, realmente a pessoa fica toda atrofiada. Então, Deus tem um propósito na nossa vida, tem um plano de salvação na nossa vida. Basta que a gente acredite nele, basta que a gente crê. Aqui em São Paulo, eu e o Tito já estávamos trabalhando, né, no encontro de casais, já estava trabalhando na igreja. Lá também Deus nos enviou, né, para lá também. Eu creio nisso, que foi uma missão que Deus nos deu, depois de ter trabalhado muito tempo aqui com casais, de ajudar a implantar encontro de casais lá em uma paróquia. Já tinha nenhuma lá, em Vitória da Conquista, na Bahia. E nós trabalhamos lá para o Senhor, né? Trabalhamos com muitos casais, né? Deus nos deu a missão de ministros também, na pastoral familiar. Então a gente começou a trabalhar para Deus. E é uma gratidão enorme, né, quando nós trabalhamos a Deus, de tantas curas, de tantas coisas que Deus já fez na minha vida. E sinto a presença de Deus. Por isso que hoje, sempre nos vídeos que eu gravo, eu digo, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Porque Ele é bom realmente, porque Ele está conosco realmente. E por isso que eu falo, gente, aproveita a vida, aproveita o tempo de hoje não volta mais. Porque nosso Deus é a nossa riqueza, nossa saúde é nossa riqueza, nossa família é nossa riqueza. É por isso que eu não canso de agradecer. Eu sou eternamente grata a Deus. O tempo todo eu estou agradecendo ao Senhor Jesus. O tempo todo eu estou clamando a presença dele na minha vida, na vida da minha família. Eu agradeço a minha família pelos filhos que tenho, né, pelo esposo que tenho, pela toda a minha família que tenho. Meus irmãos, mãe, toda a minha família aqui são pessoas do Senhor, são pessoas que servem a Deus, que está o tempo todo em intimidade com o Senhor. Então você que está aí, gente, você que está passando por alguma coisa, alguma situação, seja ela de enfermidade, seja ela financeiro, seja ela de alguma mágoa no coração, perdão que precisa ser liberado, clama ao Senhor Jesus, pede a Deus que Ele toque em seu coração. Tenha intimidade com o Senhor Jesus. Neide, como que eu posso ter intimidade com o Senhor Jesus? Fale com Ele, como estou falando com você agora. És o Pai Nosso, como o Senhor nos ensinou. Leia a palavra, né? Leia a Bíblia. E entra assim, como o Senhor fala, entra no teu quarto. Tenha intimidade com o teu Senhor. Olha aqui. Eu quis gravar em outros lugares, quis gravar perto de umas plantas, eu quis gravar dos passarinhos que estava cantando, mas Senhor, não, Neide, você vai gravar no quarto, porque você vai falar para o meu povo que quer a minha graça, quer minha presença, seu íntimo, e ore dentro do seu coração. Então, gente, que nós possamos ter essa intimidade. Deus deixou a palavra dele, Deus deixou a igreja para a gente ter essa comunhão com os irmãos. Não é nossa, é do Senhor que vem a palavra. E que você tenha essa intimidade com Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Deus fazer, né? E Ele transforma você, Ele muda você, né? É uma paz imensa quando Deus trabalha no seu coração, quando Deus faz a graça, quando você tem com quem contar, que é o Senhor Jesus. É o primeiro a quem nós contarmos, é o primeiro amor, é o amor único, o amor. Jesus morreu na cruz por nós. É o amor infinito, é o amor sem medidas, né? Esse amor de Deus por nós. E eu sempre falo assim que nós sabemos, todos nós sabemos que Deus nos ama, que Jesus nos ama, mas sentir é diferente. Sentir é diferente.
Nós precisamos ver Deus nas pequenas coisas, não são nas grandes coisas. Viva hoje com o que você é, com o que você tem, com a família que Deus te deu. Ele te deu. Se Ele querer melhorar a sua condição financeira, Ele vai melhorar. Ele vai fazer. Senão você vai ficar, né, na graça do Senhor, feliz com o que você é, com o que você tem. Eu agradeço a Deus o tempo inteiro. Aproveite o dia de hoje. Aproveite. O dia de hoje não volta mais. Por isso que eu aproveito a minha família. Aproveito meus filhos, meu esposo, meus netos. Porque nossa vida aqui é passageira. Nós somos passageiros aqui. Precisamos aproveitar o dia de hoje e sentir e acolher esse amor de Deus tremendo em nosso coração. Esse Deus maravilhoso que está o tempo inteiro do nosso lado. Depois eles foram trabalhar em Minas Gerais, em Divisópolis, né? E lá estamos, né? Ele está trabalhando e fico com meu esposo, porque nós ficamos juntos, né? Marido e mulher precisa caminhar junto, precisa estar em sintonia, um ajudando o outro, porque a gente casou para isso, né? Para ficar junto, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Por todos os dias das nossas vidas. Então, por isso que a gente caminha junto, a gente tem a nossa sintonia, né? Precisamos estar em sintonia. E nossos filhos veem muito isso, né? A sintonia, o amor dos pais. Isso é exemplo para nossos filhos e para o mundo nos dias de hoje, onde tem muitos casais, né? Que por qualquer coisinha já estão se separando. E hoje nós estamos lá na igreja, né, de Divisópolis, Nossa Senhora da Consolação, trabalhando na pastoral familiar. Não estamos trabalhando como gostaríamos, né? Como em Vitória da Conquista, mas a gente faz parte lá com eles, né? Trabalhando junto com eles. E na casa do Senhor sempre, né? Adorando ao Deus, participando, né, das missas, participando da casa do Senhor, lendo a palavra, né? Oramos todos dia à noite, juntos, né? Pedindo por nossa família, pelo mundo, por tudo, né? Nós sempre estamos em oração, em sintonia com Deus. É o que nós precisamos no dia de hoje, estar em sintonia com Deus, né? E vou ler essa palavra para vocês, que Deus nos deu no dia de hoje. E senti muito no coração de conversar com vocês, né? Para vocês conhecerem a Neide Oliveira, né? Quem é a Neide, né? E eu vou estar lendo para vocês aqui o que Deus colocou em meu coração para estar passando para vocês, tá bom? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Nós estamos no colo do Senhor. Nós estamos no coração de Deus. Ele cuida de nós, gente. Muitas coisas eu tive de saúde e hoje estou curada para a honra e glória do Senhor. Quantas coisas não tive? Quanta situação eu não tive na minha vida? E quantos milagres? Isso foi um pouquinho que eu passei para vocês que Deus fez na minha vida. E tem muito mais. Deus fez muito mais ainda na minha vida. E olha a promessa de Deus para nós no dia de hoje. O Senhor é a minha grande alegria. Meu espírito está em festa pelo meu Deus, pois Ele me vestiu de salvação. É isso, essa é a minha alegria. A gratidão que eu tenho de Deus. Como Deus cuida de nós, como Deus cuida da nossa descendência, como Deus faz justiça a nós. Você que está se sentindo injusto, né? Você que está magoado com alguém, entregue para Deus. Entregue para Deus. Tira isso do seu coração. Perdoa, seja bom. Aí você fala assim, eu sou bom com fulano, mas fulano é difícil, não sei o que. Seja bom, continua sendo bom, não seja igual a pessoa. Continua sendo bom. Essa é a tua essência. Quando a pessoa é boa, quando a pessoa quer fazer a bondade com o outro, é a essência dela, né? Então, assim, continua fazendo isso. E é sendo bom que a gente consegue trazer a pessoa para Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus é tudo na nossa vida. Amém, irmãos? Graça e paz no coração de todos vocês. Que vocês sejam imensamente abençoados pelo nosso Deus. Que Deus esteja presente na tua vida, na vida da tua família. Que te cure, que te guarde, que te abençoe. Que você sinta a presença de Deus neste momento. Beijo para vocês.